Você já percebeu que algumas histórias da Bíblia parecem simples até o momento em que você decide olhar para elas com um pouco mais de profundidade? De repente, algo que parecia familiar se transforma em algo completamente diferente. Como se você estivesse descobrindo uma verdade que sempre esteve ali, mas que ninguém nunca mencionou. É exatamente essa sensação que a história de Salomão provoca quando finalmente entendemos o que realmente estava acontecendo nos bastidores da vida do homem considerado o mais sábio que já existiu. A maioria das pessoas conhece apenas a versão curta e brilhante, cheia de sabedoria, riqueza e glória. Mas quase ninguém fala sobre os acontecimentos anteriores ao nascimento dele, sobre as marcas silenciosas que moldaram sua jornada e sobre os detalhes que mudam completamente a forma como enxergamos sua trajetória. Talvez você tenha crescido ouvindo que Salomão foi o rei mais sábio, o homem mais inteligente do mundo antigo, aquele que escreveu provérbios e governou um reino poderoso. E tudo isso é verdade, mas nunca é toda a verdade. Porque antes da sabedoria e antes da glória, existiu uma guerra interna, uma tensão espiritual, escolhas custosas, dores emocionais e um contexto familiar que poucas vezes é explicado com honestidade. E é aqui que muita gente se surpreende, porque a história de Salomão não começa com vitória. Ela começa com um escândalo, começa com pecado, começa com perda, começa com algo que qualquer pessoa hoje reconheceria como uma situação que deveria ter dado errado. E ainda assim, Deus escolheu esse cenário improvável para levantar um dos maiores reis da história de Israel. Se você nunca ouviu essa parte da história com clareza, tudo bem. A maioria das pessoas só conhece a versão simplificada, aquela que passa rapidamente pelos detalhes desconfortáveis. Mas se você está aqui, é porque algo dentro de você quer entender a verdade completa, sem filtros, sem cortes, sem deixar lacunas. E é exatamente isso que vamos fazer juntos neste vídeo. Vamos caminhar desde as raízes mais profundas da origem de Salomão até o auge de sua sabedoria, e mais tarde, seus erros mais perigosos. E no final, você vai perceber que a vida dele não é apenas um relato antigo. Ela é um espelho que reflete decisões que todos nós enfrentamos, lutas que ainda vivemos e lições que podem transformar nossa vida hoje. A história de Salomão começa muito antes dele nascer, em um dos capítulos mais tensos da vida do rei Davi. A relação entre Davi e Batseba não nasceu da forma correta, e a Bíblia deixa isso claro. Foi uma união marcada por falhas graves, consequências dolorosas e arrependimento profundo. O primeiro filho desse relacionamento morreu, e essa dor se tornou um ponto de virada na vida espiritual de Davi. Foi depois desse episódio, depois do arrependimento e do recomeço, que Salomão nasceu. Em outras palavras, Salomão chegou ao mundo carregando um passado que qualquer pessoa diria que seria incapaz de produzir algo bom. Mas Deus decidiu fazer exatamente o contrário. Ele pegou o improvável e transformou em propósito. Pegou um início turbulento e escreveu uma história de promessa. O nome Salomão vem da raiz Shalom, que significa paz. Isso já revelava algo sobre o papel que ele desempenharia. Enquanto Davi foi um rei guerreiro, Salomão seria o rei da paz, aquele que governaria em um período de estabilidade, construção e prosperidade. E além disso, Deus deu uma promessa específica a Davi. Não seria ele quem construiria o grande templo, mas sim o filho que viria depois. Isso coloca Salomão não apenas como um herdeiro, mas como um escolhido, um instrumento preparado por Deus para uma obra que mudaria a identidade espiritual de Israel. Imagine Salomão crescendo com essa mistura de peso e propósito. Ele carregava a sombra das falhas dos pais, mas também carregava uma promessa que o apontava diretamente para algo maior. Essa dualidade explica muito sobre a vida dele. Explica por que ele buscou sabedoria. Explica por que sua história se tornou tão grandiosa e ao mesmo tempo tão humana. Porque Deus não escolheu alguém perfeito para realizar sua obra. Ele escolheu alguém moldado em meio a falhas, perdão, graça e recomeços.
E talvez essa seja a primeira grande lição da vida de Salomão. A origem não define o destino. O que Deus decide fazer com a nossa história é sempre maior do que nossos erros, nossos medos ou aquilo que achamos que nos limita. Salomão é a prova viva de que Deus transforma cenários improváveis em plataformas de propósito. E é por isso que entender sua origem não é apenas interessante. É essencial para entender tudo o que virá a seguir. Porque sem essa base, a história dele parece apenas sobre sabedoria. Mas com essa base, ela se revela como uma jornada complexa, profunda e muito mais parecida com a nossa própria vida do que imaginamos. Quando Salomão assumiu o trono de Israel, ele ainda era jovem demais para carregar algo tão grande nas costas. Ele sabia disso. E talvez essa consciência tenha sido exatamente o que o fez tomar uma das decisões mais importantes de toda a sua vida. A Bíblia descreve um momento muito significativo em Gibeão, onde Salomão estava buscando a Deus. Era uma fase de transição, cheia de incertezas, mudanças políticas e um povo inteiro esperando para ver se o novo rei seria capaz de manter a estabilidade que Davi havia construído. Imagine a pressão. Imagine ser colocado diante de um reino enorme, com alianças delicadas e responsabilidades gigantescas, sem ter a experiência que seu pai teve em guerras e liderança militar. Salomão se viu diante de um desafio que poderia esmagá-lo ou moldá-lo, e foi nesse contexto que Deus apareceu a ele em um sonho. A cena é tão impactante que até hoje é lembrada como um dos diálogos mais profundos entre Deus e um ser humano. Deus se apresenta e, em poucas palavras, faz uma pergunta que definiria o destino de Israel. Ele diz a Salomão para pedir o que quisesse, qualquer coisa. E aí está o ponto que revela a verdadeira essência de Salomão naquele momento. Porque qualquer pessoa com medo, insegura ou ego ferido poderia ter pedido proteção, vingança, poder, estabilidade política ou riqueza. Mas Salomão pediu algo completamente diferente. Ele pediu sabedoria. Ele pediu um coração compreensivo, capaz de discernir entre o bem e o mal e de governar o povo de forma justa. Esse pedido revela duas coisas importantes. Primeiro, que Salomão reconhecia que não tinha capacidade suficiente para conduzir Israel sozinho. Segundo, que ele entendeu que sabedoria não era apenas inteligência, era maturidade emocional, discernimento espiritual e capacidade de enxergar além da superfície. A Bíblia afirma que esse pedido agradou profundamente a Deus. E como resposta, Deus não apenas concedeu a sabedoria, ele deu também tudo o que Salomão não pediu: riqueza, honra, estabilidade e influência, coisas que reis normalmente perseguem desesperadamente. Em outras palavras, quando Salomão escolheu sabedoria, ele escolheu o fundamento que sustentaria todo o resto. Uma das primeiras demonstrações dessa sabedoria aparece na história das duas mulheres que disputavam a maternidade de um bebê. Essa é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, mas poucas pessoas percebem o quão profunda ela é do ponto de vista psicológico e cultural. A sociedade da época não tinha exames, documentos ou formas objetivas de provar a maternidade. Tudo dependia de relatos, testemunhas e julgamentos humanos, que muitas vezes eram manipulados. Naquela situação, Salomão estava diante de duas mulheres sem apoio social, sem testemunhas confiáveis e com uma tragédia terrível envolvida. A solução que ele propôs, ao ordenar que o bebê fosse dividido ao meio, não era uma medida literal. Era uma estratégia emocional que exporia a verdadeira mãe pelo instinto natural de proteger a vida do filho acima de qualquer disputa. Aquela decisão não provou apenas a inteligência de Salomão, mas sua habilidade de entender a profundidade do coração humano. No contexto histórico do Antigo Oriente, a sabedoria era algo altamente valorizado, mas não era vista apenas como conhecimento acumulado. Era vista como uma compreensão prática da vida, da natureza humana e de como as ações de hoje afetavam as consequências de amanhã.
Documentos arqueológicos mostram que outros reinos também tinham coleções de provérbios e conselhos morais, mas nada com a profundidade e o alcance dos escritos atribuídos a Salomão. Isso mostra que a sabedoria que Deus deu a ele ia muito além do comum. Era algo espiritual, profundo, capaz de influenciar não apenas decisões internas, mas também relações internacionais, economia, política e cultura. Imagine o jovem rei tendo que lidar diariamente com disputas políticas, tensões internas, conflitos tribais e a expectativa constante de ser um líder perfeito. Cada decisão dele tinha o poder de gerar paz ou guerra. Cada palavra poderia fortalecer alianças ou destruí-las. E mesmo assim, Salomão escolheu buscar a sabedoria antes de qualquer outra coisa. Isso revela que ele não queria apenas governar, ele queria governar com propósito. Ele queria ser um instrumento nas mãos de Deus. E por isso sua história se tornou uma das mais impressionantes da Bíblia. Essa fase inicial do reinado de Salomão é tão importante porque mostra um homem consciente das suas limitações e, ao mesmo tempo, corajoso o suficiente para pedir aquilo que realmente importava. A sabedoria não fez dele apenas um bom rei. Fez dele um exemplo eterno do que acontece quando alguém coloca a dependência de Deus acima da confiança em si mesmo. E talvez essa seja uma das maiores mensagens da vida de Salomão para nós hoje. Saber muito não é o ponto. O ponto é saber pedir o certo. É reconhecer que há desafios que nenhum conhecimento humano consegue resolver sozinho. E é entender que sabedoria verdadeira é um presente que transforma o rumo de uma vida inteira. Com o passar dos anos, a sabedoria de Salomão começou a gerar frutos visíveis em todas as áreas do reino. Israel entrou em um período de prosperidade tão extraordinário que até hoje, estudiosos da história antiga apontam esse momento como auge absoluto da nação. A administração de Salomão era marcada por equilíbrio, planejamento e uma visão tão ampla que parecia sempre estar um passo à frente dos outros reinos. As fronteiras estavam seguras, o comércio estava em expansão e a influência cultural de Israel alcançava povos distantes. Não era apenas um tempo de paz. Era um tempo de construção, crescimento e identidade. Um dos projetos mais importantes do reinado de Salomão foi a construção do templo. Essa obra não era apenas um marco arquitetônico. Ela representava o cumprimento de uma promessa que Deus havia feito a Davi. O templo simbolizava a presença de Deus entre o povo e redefinia a forma como Israel se relacionava com o sagrado. A construção foi feita com materiais que vinham de regiões distantes, incluindo cedros do Líbano, conhecidos por sua durabilidade e qualidade. A logística necessária para esse projeto, considerando o período histórico, era enorme. E ainda assim, sob o comando de Salomão, tudo progrediu com precisão surpreendente. O templo se tornou a maior expressão da fé e da cultura israelita, algo que impactaria gerações inteiras. Além do templo, Salomão também construiu palácios, fortalezas, cidades estratégicas para comércio e centros administrativos que ajudavam a organizar o reino. Ele era conhecido por sua habilidade de criar alianças diplomáticas inteligentes, muitas vezes fortalecidas por acordos comerciais e tratados políticos. Essa combinação de sabedoria, política e economia fez com que Israel se tornasse um ponto de referência entre as nações vizinhas. A Bíblia descreve que a riqueza era tão abundante que a prata chegou a ser considerada quase sem valor porque o ouro era tão comum. Essa frase não é apenas poética, ela reflete o nível extraordinário de prosperidade que marcou aquele período. A fama de Salomão se espalhou de tal forma que governantes de várias regiões queriam ver com seus próprios olhos se tudo aquilo era verdade. Foi assim que surgiu uma das histórias mais famosas de sua vida, a visita da rainha de Sabá. Essa rainha, vinda de uma terra rica e distante, decidiu viajar para Israel com uma comitiva impressionante apenas para testar Salomão com perguntas difíceis.
Ela queria saber se a sabedoria dele era realmente tão extraordinária quanto diziam. Ao chegar, ela se deparou com algo que superava todas as expectativas. Não foi apenas a inteligência de Salomão que a impressionou. Ela ficou fascinada com a organização do reino, a postura dos servos, o cuidado com os detalhes e a atmosfera de ordem que dominava tudo. Ao final da visita, ela admitiu que o que tinha ouvido não era nem metade do que viu. Do ponto de vista histórico, essa visita também é muito significativa. Vários estudiosos acreditam que Sabá era uma região extremamente influente no comércio internacional da época, possivelmente na área que hoje corresponde ao Iêmen ou Etiópia. Se isso for verdade, significa que a influência de Salomão não era apenas regional. Ela alcançava uma rota comercial que conectava continentes. Isso explica por que tantos povos se aproximaram de Israel naquele período. Eles queriam aprender com Salomão, negociar com ele e entender como Israel tinha alcançado tamanha estabilidade. Mas há algo muito importante por trás de tudo isso. O sucesso de Salomão não era apenas resultado de inteligência ou estratégia. Ele era resultado direto da promessa que Deus havia feito. Deus havia dito que daria a Salomão aquilo que ele não pediu. E agora, toda a glória e riqueza do reino era uma evidência viva dessa promessa. Porém, existe um ponto crucial que muita gente ignora. O sucesso também é um teste. Às vezes, um teste ainda mais difícil que a dificuldade. Porque o sucesso pode fazer alguém acreditar que não precisa mais da dependência de Deus. E é exatamente nesse ponto que a história de Salomão começa a mudar. No auge da prosperidade, Israel estava brilhando como nunca. O templo estava completo. A cultura estava florescendo, a economia estava forte e o nome de Salomão era reverenciado. Mas toda a glória carrega um peso invisível, um risco que quase ninguém percebe até ser tarde demais. Quando tudo dá certo, quando nada parece ameaçar, quando a sabedoria funciona e traz resultados, é fácil acreditar que estamos no controle, que nada pode dar errado, que sabemos exatamente o que estamos fazendo. E é nesse momento que a autoconfiança excessiva começa a abrir pequenas brechas. Brechas que, se não forem percebidas, podem crescer ao ponto de destruir coisas que levaram anos para serem construídas. É isso que faz essa parte da história tão importante. Ela nos mostra que o sucesso não é apenas bênção, é responsabilidade, é vulnerabilidade. É algo que deve ser administrado com o mesmo cuidado que administramos a dor e a dificuldade. Salomão estava no topo do mundo. Ele tinha tudo, e é justamente quando uma pessoa tem tudo que ela se torna mais suscetível a perder o essencial. E é a partir daqui que entramos na parte mais sensível e delicada da história de Salomão, onde veremos que até o homem mais sábio do mundo pode se perder quando deixa de aplicar a sabedoria que recebeu. Quando falamos sobre a queda de Salomão, é importante entender que ela não aconteceu de repente. Não foi um único erro, nem um dia específico que marcou o declínio do homem mais sábio do mundo. A queda de Salomão foi gradual, silenciosa e quase imperceptível no início, como pequenas rachaduras que surgem em uma parede sólida e que, com o tempo, se tornam grandes o suficiente para derrubar tudo. Durante o auge de sua prosperidade, Salomão começou a tomar decisões que, aos poucos, o distanciavam daquilo que havia sustentado seu reinado no início. O sucesso trouxe conforto, e o conforto trouxe descuidos espirituais, que alterariam completamente o rumo de Israel. Uma das primeiras mudanças visíveis foi a quantidade de alianças políticas que Salomão começou a firmar. No mundo antigo, casamentos entre reinos eram vistos como estratégias diplomáticas comuns, mas Salomão levou isso a um nível que ultrapassava qualquer padrão aceitável. Ele se casou com muitas mulheres estrangeiras, vindas de povos que tinham crenças e práticas religiosas que não estavam alinhadas com a fé em Deus. Esses casamentos não eram apenas relacionamentos pessoais, eram pactos políticos que vinham acompanhados de compromissos culturais e religiosos. Com o tempo,
Essas influências começaram a penetrar no reino, ocupando espaços que antes eram dedicados exclusivamente à adoração de Deus. A Bíblia menciona que Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas. E embora esse número também tenha um valor simbólico para mostrar excesso e descontrole, o ponto central é claro. Ele se envolveu com tantas alianças e culturas diferentes que começou a perder o foco espiritual que havia guiado sua vida no início. E esse afastamento se manifestou de forma mais clara quando ele permitiu que templos e altares para outros deuses fossem construídos em Israel. Lugares dedicados a divindades como Astarote, Moloque e Quemos. Práticas religiosas que eram contrárias à fé do povo de Deus e que envolviam rituais que vão de imoralidades graves até sacrifícios humanos em algumas culturas. Essa tolerância religiosa não era apenas uma estratégia política. Era um sinal de que o coração de Salomão estava se dividindo. O contraste entre o Salomão jovem, humilde, dependente de Deus, e o Salomão mais velho, confortável e influenciado por prazeres e políticas, é um dos pontos mais marcantes de toda essa história. No início, ele pediu sabedoria porque sabia que não podia governar sozinho. Mas agora, cercado de riqueza, poder e reconhecimento, ele começou a acreditar que poderia administrar tudo sem a necessidade da mesma dependência espiritual. Esse é um padrão muito comum na história humana. Quando estamos no fundo do poço, clamamos por ajuda. Quando estamos no topo, muitas vezes esquecemos de quem nos colocou ali. É nesse período que muitos estudiosos acreditam que Salomão escreveu o livro de Eclesiastes. E quando lemos esse texto com atenção, percebemos um tom de reflexão profunda, quase melancólica, como alguém que alcançou tudo o que desejava e ainda assim não encontrou satisfação plena. Ele fala sobre a vaidade de todas as coisas, sobre a busca interminável por sentido e sobre a frustração de quem percebe que o sucesso sem propósito se torna vazio. Se essa interpretação estiver correta, Eclesiastes se torna o retrato emocional de um homem que viu a própria alma se perder no meio de conquistas impressionantes. A idolatria foi o ponto mais crítico da queda de Salomão. Não idolatria no sentido de rejeitar completamente a Deus, mas idolatria no sentido de dividir a devoção, permitindo que outras crenças e práticas ocupassem o lugar que deveria ser exclusivo do Senhor. É assim que muitas quedas espirituais acontecem. Não é um abandono súbito, mas um enfraquecimento gradual, como uma chama que perde força por falta de atenção. O coração de Salomão foi se tornando dividido, e quando o coração se divide, as decisões também se dividem. E decisões divididas têm consequências. Essas consequências começaram a aparecer ainda durante o reinado dele. Deus levantou adversários que antes não existiam. Ameaças externas que começaram a pressionar Israel e a tirar a paz que reinava no início. E internamente surgiram conflitos que mais tarde levariam à divisão definitiva do reino. Cada passo que Salomão deu em direção à idolatria levou o povo consigo, porque um líder sempre influencia aqueles que o seguem. E esse é um dos pontos mais dolorosos de sua história. O homem que recebeu sabedoria divina permitiu que seu coração fosse guiado por influências humanas. Isso nos leva a uma das maiores lições de toda essa narrativa. Sabedoria não basta se não for aplicada. Não adianta conhecer o certo se não há coragem para viver o certo. Salomão tinha sabedoria, mas não aplicou essa sabedoria em todas as áreas da vida. Ele sabia o que Deus exigia, mas escolheu ignorar essas exigências em alguns momentos. E foi justamente nesses momentos que os maiores danos aconteceram. A vida dele nos mostra que sabedoria não é apenas um presente. É uma responsabilidade que precisa ser cultivada, protegida e praticada diariamente. A queda de Salomão não diminui sua importância histórica ou espiritual, mas mostra que até os maiores líderes podem falhar quando deixam de vigiar o próprio coração. Mostra que ninguém está acima da necessidade de disciplina espiritual, e que nenhum sucesso é grande o suficiente
para justificar uma vida que se afasta de Deus. E é justamente por isso que essa parte da história é tão essencial, porque ela não fala apenas sobre Salomão, ela fala sobre nós, sobre como a vida pode nos levar a lugares altos e ainda assim exigir vigilância constante, sobre como pequenas concessões podem abrir portas para grandes perdas, e sobre como, apesar de tudo, sempre há espaço para reflexão, arrependimento e mudança. Não estamos diante de um final triunfante, nem de uma tragédia absoluta. Estamos diante do retrato humano mais honesto possível. Um homem escolhido, capacitado, abençoado e amado por Deus, mas que também lutou com fraquezas, distrações e escolhas que o afastaram do propósito inicial. Salomão não terminou sua vida da mesma forma que começou, e essa diferença carrega uma das lições mais importantes de toda a Bíblia. Não é o começo que define a jornada, é a constância, é a perseverança, é a capacidade de manter o coração alinhado ao propósito, mesmo quando as circunstâncias mudam, mesmo quando o sucesso chega, mesmo quando o conforto tenta substituir a dependência de Deus. Os últimos anos de Salomão foram marcados por conflitos externos e tensões internas, que surgiram como consequência direta de suas escolhas. Deus, fiel às palavras que havia dado a Davi, não retirou o trono da família imediatamente, mas anunciou que o reino seria dividido após a morte de Salomão. E foi exatamente isso que aconteceu. Seu filho Roboão herdou o trono, mas não herdou a sabedoria. A nação estava fragilizada pela idolatria, pela injustiça e por um povo cansado de carregar pesos impostos pelo próprio rei. Assim, o reino se dividiu em duas partes, Israel ao norte e Judá ao sul. Uma divisão que marcaria toda a história futura do povo de Deus. Ao olhar para tudo isso, é impossível não perceber o contraste com as promessas que Deus fez no início do reinado de Salomão. Deus prometeu prosperidade, força, sabedoria e longa vida, mas todas essas promessas estavam condicionadas a uma coisa: fidelidade. E é exatamente aí que encontramos a chave para entender o legado final de Salomão. Ele tinha tudo, mas não protegeu o mais importante: um coração inteiro diante do Senhor. Um coração que não se divide, um coração que não negocia princípios. Um coração que não se deixa arrastar pela sedução do poder, pela pressão das circunstâncias ou pela influência de pessoas que carregam valores diferentes desde Deus. Existe um detalhe que muitos leitores da Bíblia deixam passar. Há sinais de que Salomão reconheceu suas falhas no fim da vida. O livro de Eclesiastes não é apenas uma reflexão filosófica sobre a existência humana. Ele soa como um desabafo, como alguém que olha para tudo o que construiu, para todo o poder que acumulou, para todas as experiências que viveu, e percebe que nada faz sentido se Deus não for o centro. Salomão repete inúmeras vezes que tudo é vaidade, um sopro que desaparece rapidamente. E ao final do livro, ele resume toda a sua sabedoria em uma frase que ecoa como a última e mais profunda lição de sua vida: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é tudo o que importa. Essa conclusão não é apenas uma frase bonita. É o reconhecimento de alguém que provou todas as opções que o mundo poderia oferecer e descobriu que nenhuma delas substitui a presença e a direção de Deus. É como se Salomão estivesse olhando diretamente para nós, dizendo que podemos ter acesso às maiores oportunidades, às maiores conquistas e ao maior conhecimento. Mas se o coração não estiver firme em Deus, tudo isso vai nos escorregar pelas mãos como areia fina. E não apenas perderemos coisas, perderemos sentido, porque o sentido da vida não está no que acumulamos, mas em quem nos guia. Por isso, ao finalizar este vídeo, é preciso trazer essa história para a nossa realidade. Vivemos em um tempo em que a busca pelo sucesso, pela comparação e pela aprovação dos outros se tornou uma corrida constante. As pessoas querem ser vistas, notadas, reconhecidas. Querem conquistar, subir, expandir. E não há nada de errado em desejar crescer.
O problema é quando o crescimento ocupa o lugar de Deus. Quando aquilo que buscamos se torna mais importante do que aquele que nos guia. A história de Salomão é um alerta vivo de que nenhuma conquista, por maior que pareça, vale o preço de perder o coração. E talvez você esteja vivendo exatamente esse tipo de conflito. Talvez tenha recebido oportunidades, portas abertas, conquistas inesperadas, e isso te fez afrouxar a vigilância espiritual. Ou talvez você esteja no caminho oposto, sentindo-se pequeno, incapaz, desvalorizado, achando que nunca alcançará nada significativo. Em ambos os casos, a resposta é a mesma. Seu valor, sua direção e seu propósito não vêm das circunstâncias, vêm de Deus. E Ele não está procurando pessoas perfeitas. Está procurando corações inteiros. Corações que não negociam sua fé. Corações que não se deixam dividir. Corações que entendem que a verdadeira sabedoria não está no muito saber, mas no saber depender. Hoje, enquanto encerramos esta série sobre Salomão, o convite é simples e profundo. Olhe para dentro, avalie suas prioridades, suas decisões e seus relacionamentos. Veja se existe alguma influência que está te afastando da presença de Deus. Veja se existe alguma área do seu coração que ainda não foi entregue por completo. E se houver, entregue hoje. Não repita o erro de Salomão. Não permita que pequenas concessões se tornem grandes rupturas. Não deixe que bênçãos se tornem obstáculos. O Deus que deu sabedoria a Salomão é o mesmo que está disposto a te guiar agora. A diferença está em como você responde. Que essa história não seja apenas conhecimento, que seja transformação. Que seja a lembrança constante de que o mais importante em toda a vida é permanecer perto de Deus. Porque tudo mais passa, mas a fidelidade dele permanece para sempre. A história de Salomão revela mais do que riqueza e sabedoria. Ela revela o coração humano diante das maiores oportunidades e das maiores tentações. Neste vídeo você vai entender profundamente como um rei que começou sua jornada com humildade e temor a Deus, terminou sua vida enfrentando as consequências de suas escolhas e aprendendo a maior lição espiritual de todas. Aqui você vai descobrir o que realmente derrubou Salomão, o que Deus ainda tentou restaurar em sua vida e como a conclusão do rei mais sábio da Bíblia pode mudar a sua maneira de enxergar propósito, fé, futuro e dependência espiritual. Este roteiro foi criado para quem busca crescimento com Deus, clareza espiritual e transformação verdadeira. Assista até o final e permita que esta mensagem fale diretamente ao seu coração.